O Jardim da Emuná, parte 3, capítulo 3, Testes de Emuná. Este mundo é uma sala de aula de Emuná. Visto que todo o propósito da vida é aprender a ter Emuná, então literalmente tudo o que nos acontece ao longo do dia é um teste de Emuná. Este capítulo apresenta vários dos acontecimentos típicos e aparentemente naturais, que não são nada mais que testes personalizados, de origem divina, de Emuná. Com a ajuda de Hashem, aprenderemos a avaliar nosso desempenho e a passar nesses testes com a nota máxima. Vá para o acostamento. Ouvimos o barulho de uma sirene. Olhamos pelo espelho retrovisor e vemos as luzes azuis e vermelhas de um carro de polícia. Um policial, durão, gesticula para que paremos no acostamento. Se infringirmos a lei ou não, é agora irrelevante. Trata-se de um teste inesperado de Emuná. Agora é a hora de colocar em prática as lições que aprendemos no capítulo anterior. 1. Devemos acreditar que nosso problema atual vem de Hashem e é exatamente o que ele quer. Portanto, não há a necessidade de nos culparmos, abre aspas, porque não fui mais cuidadoso, fecha aspas, de culpar o outro motorista, abre aspas, ele estava muito lento, eu tive que fazer a ultrapassagem, fecha aspas, ou de culpar a esposa ou o esposo, abre aspas, você não podia ter ido mais rápido, vamos nos atrasar, fecha aspas. Certamente, não devemos cultivar rancor contra o policial, mesmo se pensamos que ele nos parou injustamente. De acordo com as leis de trânsito, podemos até ser inocentes, mas conforme as leis da Emuná, merecemos ser parados. O policial, nesse caso, é um oficial do sistema absolutamente justo de Hashem. 2. Devemos acreditar que o que acontece agora é para o nosso próprio bem. Portanto, precisamos deixar de lado os pensamentos inoportunos de que o que acontece não é bom. Ademais, devemos agradecer a Hashem por ter nos mandado o policial, já que essa situação certamente existe para o nosso benefício. 3. Devemos acreditar que tudo na vida tem uma razão e um propósito, e que não há atribulação sem transgressão. O policial não passa de um agente de Hashem que desencadeia um processo de busca espiritual e techuvá por algo que, talvez por distração, fizemos de errado. Embora tenhamos sido parados por uma aparente violação das leis de trânsito, essa circunstância natural é apenas um veículo da justiça divina criado para nos despertar. Fale com Hashem. Antes de falar qualquer coisa para o policial, devemos fazer uma rápida análise espiritual. Pensar em fazer techuvá e falar com Hashem da seguinte maneira: Hashem, você sabe por que me mandou esse problema. Por favor, me perdoe por meus erros e me ajude a corrigir o que fiz de errado. Por favor, tenha misericórdia e não use esse policial para me punir. Ajude-me a identificar e corrigir o motivo pelo qual mereço ser punido. Não devemos usar o policial para reclamar ou protestar. A raiva é um sentimento completamente desnecessário e a bajulação é igualmente ruim. Se conseguimos nos lembrar das 3 lições de Emuná e nos concentrarmos em Hashem, além de evitarmos a armadilha da raiva, da culpa e das emoções negativas, tiramos nota 10 em Emuná. Passar no teste da Emuná traz as recompensas de felicidade e saúde emocional neste mundo e um êxtase indescritível no mundo vindouro. Com Emuná, enxergamos qualquer desfecho como bom. Se o policial nos libera com uma advertência, com certeza pulamos de alegria. E, mesmo que ele nos dê uma multa, ativamos nossa emuná para lembrar que Hashem está fazendo isso para o nosso bem. A multa é provavelmente uma pechincha em troca de algo muito pior que mereceríamos. De qualquer modo, com emuná, estamos sempre felizes.
Por outro lado, quem não tem emuná pensa que o destino está nas mãos do policial e considera a situação como casual ou natural, e não como um resultado da providência divina. Pessoas assim tentam jogar uma conversa para cima do policial e acabam se metendo numa encrenca ainda maior. Segundo uma determinada lei espiritual, sempre que confiamos em alguém que não Hashem, caímos nas mãos do objeto da nossa confiança. Isso é ruim, já que nenhum ser humano tem misericórdia e compaixão como Hashem. Geralmente, quando alguém tenta bajular um policial, este se torna ainda mais rigoroso. Frustrado, o bajulador muitas vezes fica com raiva e recorre a insultos, acusando injustamente o policial. Abre aspas. Você está apenas tentando cumprir a sua cota às minhas custas. Muita gente está indo muito mais rápido do que eu, porque você está implicando comigo, etc, etc. A lista é longa. Fecha aspas. Complicando ainda mais uma situação já desastrosa. Em vez de retificar o erro que levou a essa atribulação, quem não tem emuná comete mais transgressões ao insultar e acusar o policial. Neste ponto, tocamos um importante princípio subjacente a qualquer teste de fé. Sem emuná, as pessoas facilmente insultam, cultivam maus sentimentos, machucam ou se vingam contra aqueles que supostamente lhes prejudicaram. Todos pecados sérios de acordo com a Torá. Enquanto os pecados entre os homens não são corrigidos, julgamentos severos pairam no ar, tornando a vida ainda mais insuportável. A emuná nos poupa de muito sofrimento, pois aceitamos os julgamentos de Hashem com alegria e não ficamos descontando nossas frustrações nos outros. Além disso, aqueles que facilmente prejudicam outras pessoas terão de fazer longos e duros esforços para pedir perdão por todas as suas vítimas, uma vez ao ano, em Yom Kippur. Caso contrário, Hashem não ouvirá suas orações. Com emuná, não atribuímos nossos problemas aos outros, não prejudicamos ninguém, nem precisamos implorar por perdão e nos livramos de julgamentos severos. A emuná torna a vida muito mais fácil. Quanto mais poder atribuímos ao policial, menos pontos de emuná ganhamos. A carência de emuná agrava ainda mais a situação, pois quanto menos emuná temos, mais difícil o nosso problema. Portanto, é extremamente importante concentrarmos nosso pensamento em Hashem e não no policial. A caridade previne punições. Muitas punições e outras formas de perda financeira ocorrem quando uma pessoa não faz caridade o suficiente. Segundo o Talmud, a renda e as perdas financeiras de uma pessoa são pré-determinadas em Rosh Hashanah. Se a pessoa merece, o dinheiro doado à caridade toma o lugar de perdas financeiras. Quando a pessoa não tem o mérito da caridade, as perdas financeiras se manifestam em impostos, multas, contas médicas, aparelhos domésticos quebrados e assim por diante. Portanto, a caridade previne punições. O Rebbe Yohanan Ben Zakkai teve um sonho na noite seguinte ao Yom Kippur. Seu sobrinho estava destinado a perder 700 dinares naquele ano. O Rebbe Yohanan, então, perseguiu seu sobrinho durante todo o ano, pedindo doações a inúmeros projetos de caridade. Ao final do ano, o Rebbe Yohanan conseguira de seu sobrinho 683 dinares em doações. Na véspera de Yom Kippur, um cobrador de impostos apareceu à porta do sobrinho e exigiu um valor de 17 dinares em impostos adicionais. O sobrinho e a sua família continuaram tremendo, mesmo depois de o cobrador ter ido embora, preocupados com a possibilidade de estar sob investigação pelo cruel governo de ocupação de César. Quando transmitiram seus medos ao santo Rebbe Yohanan, ele disse: "Não se preocupe. Os 17 dinares são tudo o que vocês devem. Vocês não terão de pagar nem mais um agora centavo." "Como você sabe?" perguntou o sobrinho. "Você tem conexões com as autoridades fiscais? Ou talvez você seja um profeta?" "Não,
Não tenho nenhuma conexão com as autoridades, nem sou profeta ou filho de profeta. Mas tenho conexões com o soberano supremo, Hashem. No começo deste ano, ele me mostrou quanto você deveria perder. Seriam 700 dinares. Eu quase consegui que você desse toda a quantia para a caridade. Mas como você ainda devia 17 dinares, o cobrador serviu como mensageiro para completar a sua perda predestinada. Se você não tivesse doado os 683 dinares, teria perdido todos os 700 dinares em cobranças de impostos, recebendo em troca apenas mágoa. Porém, como agora você tem o mérito da caridade, terá bênçãos e sucesso em tudo que você fizer. Querido tio, disse o sobrinho, envergonhado por todo o esforço que o Rebbe fez em seu nome durante todo o ano. Por que você não nos explicou isso no começo do ano? Se soubéssemos que a perda financeira estava predeterminada e que a caridade substitui a punição, teríamos dado com alegria toda a quantia para a caridade. Eu queria que você doasse o dinheiro sem segundas intenções, e não para se salvar de um decreto celestial. Depois de aprender sobre o poder dessa elevada mitzvah, o sobrinho e a família agradeceram ao Rebbe Yohanan e se comprometeram a fazer o máximo possível de caridade. Muitas vezes, as perdas financeiras são apenas a conclusão do pagamento de uma punição pré-determinada para o ano. A contabilidade celestial é precisa, até mesmo nos centavos. Mas quando tomamos a iniciativa e intencionalmente doamos às causas de caridade, evitamos a angústia de perder dinheiro em todo tipo de situação negativa. Redenção pelos pecados. As perdas financeiras predeterminadas não são as únicas causas de perda de dinheiro. Transgressões podem provocar perdas financeiras adicionais, pois as posses mais valiosas, como saúde, dinheiro, etc., podem servir de reparação por um pecado. A caridade antecipada previne punições também nessa área. A pessoa que de boa vontade doa para a caridade não apenas purifica-se de um pecado, como colhe os maravilhosos benefícios dessa importante mitzvah. Sem caridade, nos tornamos triplamente perdedores. Primeiro, temos de nos separar de nosso dinheiro involuntariamente. Segundo, temos de sofrer a dor, agonia e irritação relacionadas a uma perda financeira específica. Terceiro, perdemos os benefícios que teríamos ganhado se tivéssemos doado à caridade. A fim de evitar essa perda tripla, precisamos nos acostumar a doar à caridade regularmente. A satisfação de doar ao pobre, ao doente, aos necessitados e ao avanço do estudo da Torá é infinitamente preferível a perder dinheiro com contas médicas, aparelhos domésticos quebrados, consertos de automóvel, impostos e multas. Enquanto estes últimos trazem apenas aborrecimento, a caridade serve como um bilhete de primeira classe para o sucesso neste mundo e para a felicidade eterna no próximo. Vamos voltar agora ao policial que nos parou lá na frente. Nossa rápida autoavaliação deve ser se demos ou não dinheiro suficiente para a caridade. Sem pensar duas vezes, devemos prometer uma quantia adicional e dizer sinceramente: eu me comprometo a doar certa quantia para a sua caridade favorita. A caridade é uma empreitada que vale a pena. Se a falta de caridade foi o motivo pelo qual fomos parados pelo policial, a promessa de caridade pode quase que instantaneamente pesar a balança dos julgamentos severos para o outro lado. Hashem pode mudar o coração do policial e transformar uma multa de R$ 400, com direito a 4 pontos na carteira, em uma simples advertência verbal. Com caridade, todo problema pode acabar acontecendo para o nosso bem. O promotor vira advogado de defesa. Um processo judicial é um teste clássico de emuná. Como em qualquer outra situação difícil, lembrar as 3 leis básicas da emuná é a chave do sucesso. Se uma pessoa é ou não culpada de uma má ação, segundo leis contratuais, federais ou estaduais, é algo secundário.
O fato de que ela enfrenta um tribunal é um sinal celeste de dívidas espirituais pendentes que precisam de retificação. O resultado de um julgamento é determinado no céu. A pessoa que comparece perante um juiz ou um júri está sendo julgada simultaneamente pelo Tribunal Celeste, que avalia seus créditos e débitos. Quando sai o veredito celeste, Hashem instila o julgamento do andar de cima no coração do juiz do tribunal do andar de baixo. Uma pessoa de fé sabe que não se pode enganar o Tribunal Celeste. Mesmo contratando o melhor advogado, buscando as melhores testemunhas e evidências e preparando seus argumentos cuidadosamente. Nenhum advogado de fala rápida pode alterar a verdade das ações ou dos erros anotados nos registros do Tribunal Celeste. O veredito de cima dita o veredito de baixo. Portanto, para se vencer um julgamento, a contestação deve ser dirigida principalmente e em primeiro lugar a Hashem. Às vezes sentimos que o caso é óbvio e que o sucesso absoluto está garantido. Outras vezes sentimos que não há chances de vencer. Ambos os sentimentos são falsos. Hashem decide os resultados de todos os casos. Portanto, a melhor preparação para qualquer dia no tribunal é realizar uma autoavaliação cuidadosa. Confessar qualquer erro a Hashem, expressar remorso pelos pecados, pedir perdão a Hashem, retificar más ações e assumir o compromisso de melhora daquele momento em diante. Mesmo quando uma pessoa faz um sincero esforço de techuvá, algo que sem dúvida irá ajudá-la, ela deve estar emocionalmente preparada para aceitar um desfecho desfavorável. Os esforços de techuvá nem sempre são suficientes para limpar toda a lista de dívidas espirituais. A emuná passa por um teste especial, em caso de resultado ou julgamento negativo. Quando a pessoa é declarada culpada ou responsável, essa é a hora de invocar o poder da emuná. A decisão desfavorável não é resultado do grande advogado do outro lado, de preparação insuficiente ou de testemunhos falsos. O juiz e o júri também não são culpados. Julgamentos negativos em um litígio são o resultado exclusivo de techuvá insuficiente. Nesse caso, é preciso aceitar a decisão do tribunal, celeste e terrestre, com amor e emuná, aumentando os esforços de techuvá e reza até que o problema acabe. Quando fazemos techuvá de coração, testemunhamos como Hashem transforma um promotor em advogado de defesa. A pessoa que faz techuvá em preparação para um dia de julgamento desfruta os resultados de seus esforços mesmo neste mundo. Ela é poupada de julgamentos negativos. Ao fortalecer a emuná, merece uma maior aproximação de Hashem e evita difamação, frustração, amargura e blasfêmia e ganha recompensas de felicidade e emuná. As consequências acima são recompensas imediatas neste mundo. Ademais, os enormes dividendos de techuvá e emuná garantem o nosso êxtase eterno no mundo vindouro. Nada nos aproxima mais de Hashem do que passar por dias difíceis, testes de fé neste mundo material baixo e muitas vezes confuso. Por outro lado, as pessoas que não têm emuná pensam que os juízes, o júri, os advogados e as testemunhas de carne e osso ditam o resultado de um processo. Essas pessoas cultivam centenas de medos e reclamações sobre os juízes, seus próprios advogados de defesa e sobre o outro lado. Elas prontamente se afastam da verdade para melhorar a sua defesa. Quando depositam sua confiança nos advogados, estes se tornam a razão do seu fracasso no tribunal. Conforme certa lei espiritual, sempre que as pessoas confiam em qualquer um que não seja Hashem, eles caem nas mãos de quem confiaram, o que geralmente acaba sendo uma experiência lamentável. Confiar em outro que não Hashem é um fracasso total no teste de emuná. Não pense que ganhar um dia no tribunal por meio de techuvá e emuná é fantasia.
Dezenas de pessoas que implementaram o conselho do autor descobriram que até mesmo juízes hostis as ajudaram. Muitos relataram os incríveis resultados que as preparações de techuvá e reza trouxeram para a sala de julgamento. Libertação do preso. A prisão é um teste extremo de fé. Uma pessoa na cadeia não pode culpar ninguém pelo seu problema, juiz, promotor ou testemunhas. Hashem coloca as pessoas atrás das grades para expiá-las de seus pecados. Às vezes, pessoas inocentes são julgadas, culpadas e condenadas. Geralmente, elas sofrem com sentimentos de raiva, frustração e amargura por causa da injustiça pela qual estão passando. Mas se elas analisassem a própria alma e avaliassem suas ações, objetivamente, sob a luz dos mandamentos da Torá, se julgariam culpadas de erros graves. Por quê? O Tribunal Celeste não decreta prisão sem motivo. Então, mesmo que a pessoa seja inocente das acusações, pode ser culpada de outra má ação que levou ao veredito celeste da prisão. Portanto, quem está preso deve aceitar a situação e usá-la como uma oportunidade de fazer techuvá e retificar a alma. A rotina da prisão deve girar em torno de techuvá, reza e ações de caridade. O preso deve falar com Hashem o máximo possível por meio de orações pessoais, pedindo a Hashem força, orientação, redução da sentença em uma rápida soltura. Confessar a Hashem é vital para o bem-estar espiritual e emocional do preso, assim como os outros atos de techuvá, como expressar remorso pelas transgressões e decidir melhorar dali em diante. Para merecer a verdadeira e completa techuvá, o preso deve também rezar constantemente pela assistência e orientação de Hashem, para ser conduzido pelo caminho correto. Ele precisa rezar também para que Hashem o proteja de influências e amigos negativos, e para que ele mande bons mensageiros, que ajudem na retificação da sua alma. Quanto mais reza em sua própria língua, melhor. José, o tzadik, dançava na prisão. Qualquer pessoa que esteja enfrentando um teste tão difícil de fé pode se assegurar de que tem consigo a emunar e a força interior para aceitar a situação com amor. E provavelmente todo problema trará resultados benéficos no final. José foi preso devido a acusações forjadas, conforme Gênesis no capítulo 39. Mesmo assim, ele aceitou sua condição com alegria. Conta o Midrash que José era saltitante, ou seja, ele estava acostumado a cantar e dançar o dia todo na prisão. Como ele podia agir assim, sendo um solitário preso hebreu em uma cruel prisão egípcia? Ele simplesmente confiava em Hashem e acreditava que tudo acontecia para melhor. Graças à alegre disposição de José, o carcereiro passou a gostar dele e o tornou responsável pelos outros presos. José literalmente fazia o que queria na hora que queria. No minuto que sua sentença celestial terminou, ele praticamente saiu correndo da prisão para se tornar o segundo homem mais poderoso do Egito. O maior poder do mundo daquela época, da noite para o dia. Vamos supor que José não tivesse emuná e vagasse pela cela com a cara azeda reclamando de sua sorte na vida. A presença divina de Hashem se afasta de ambientes depressivos. Sem a intervenção de Hashem, José certamente não teria se tornado o favorito do carcereiro. Como um prisioneiro hebreu solitário e triste, ele poderia ter passado por todo tipo de sofrimento imposto pelos outros presos, assassinos, ladrões e estrupadores da categoria mais baixa e cruel. Ele poderia ter apodrecido na cadeia por anos, nem ousando sonhar com liberdade, muito menos com o meteórico sucesso de ser vice-rei do Egito. Em suma, sem emuná, ele teria sofrido uma morte em vida. Muitos tzadikim, incluindo o Rebbe Shneur Zalman de Eliade, o Rebbe Israel de Ruzin, o Rebbe Natan de Breslav e o Rabino Haim Ben Attar, passaram um tempo na prisão,
todos devido a falsas acusações. Mas eles aproveitaram a situação difícil para dedicar todo o tempo e energia à reza, ao estudo da Torá e ao serviço a Hashem. Muitos até escreveram obras clássicas de Torá e pensamento religioso atrás das grades. Não importa quão insuportável uma situação possa parecer, a pessoa pode se consolar em saber que sua vida está nas mãos de Hashem e sob seus cuidados pessoais. Em retrospectiva, sempre vemos como Hashem faz tudo para o nosso bem. Se José e os tzadikim mencionados aceitaram a prisão com alegria, apesar de terem sido falsamente acusados e condenados, uma pessoa menos justa deve certamente fazer o mesmo. O preso deve lembrar também que a cadeia é frequentemente um substituto para uma punição ou para uma atribulação muito mais severa. Portanto, ele deveria agradecer a Hashem por estar na prisão. Hashem repreende aqueles a quem ama. Um preso nunca deve esquecer que Hashem o ama, que ele ouve as suas preces em qualquer lugar e a qualquer hora e que ele quer a sua techuvá. Se ele é esperto o suficiente para dedicar seu tempo para a reza, techuvá e qualquer boa ação que possa fazer atrás das grades, Hashem certamente o ajudará a ganhar a simpatia dos guardas, dos carcereiros e do Conselho de Liberdade Condicional. Ele deve manter a fé de que Hashem tem inúmeras maneiras de livrá-lo da cadeia. O Tribunal Celeste tem uma grave queixa contra a pessoa que não aproveita a prisão para estudar Torá, rezar e fazer techuvá. Na cadeia, o preso não tem que se preocupar em como ganhar um salário, pagar contas ou ir a reuniões de pais e professores. A maioria dos presos dispõe de bastante tempo livre. Hashem lhes dá as condições para introspecção e techuvá. Logicamente, com emuná, o preso deve ser bem disciplinado e respeitar os guardas e as autoridades carcerárias, além de ser gentil com seus colegas de prisão. O comportamento nobre atrás das grades provoca a admiração de todos, assim como a compaixão divina. A emuná toma uma sentença de prisão muito mais tolerável. Muitos ex-presidiários já disseram que sua pena na cadeia foi um ponto de virada na vida e que saíram da prisão emocional e espiritualmente mais fortes e saudáveis. Curarei as tuas chagas. Jeremias 30:17. Doenças são testes rigorosos de emuná. Uma pessoa doente deve reconhecer os 3 princípios de emuná. 1. Hashem nos faz adoecer. Devemos evitar atribuir doenças a causas naturais ou a erros humanos. 2. Hashem nos manda uma doença para o nosso benefício final. 3. Hashem quer que iniciemos um processo de autoavaliação para tentar identificar qualquer possível erro que possa ter levado à doença. Então, devemos fazer a techuvá apropriada. O doente que age de acordo conforme os 3 princípios fortalece sua emuná, consegue uma rápida recuperação física e um importante ganho espiritual. Por outro lado, quem não tem emuná fica desanimado, deprimido e muitas vezes complica seu sofrimento físico com aflições emocionais. Para doentes assim, os médicos são decepcionantes. E ainda pior, eles não conseguem corrigir a causa espiritual da doença. Licença divina para curar. Aparentemente, a medicina é uma ciência aplicada assim como algumas outras ciências. Os pesquisadores se aprofundam nas causas de uma doença, fazem experimentos com vários agentes inibidores e convertem descobertas de laboratório em remédios e tratamentos. A pesquisa na área médica parece ser direta e lógica. O Todo-Poderoso nos deu inteligência para observar, investigar e resolver problemas para o bem da humanidade. Não apenas isso, mas é nossa obrigação dedicar nossas capacidades mentais a empreendimentos que beneficiem a sociedade. Eletricidade, tecnologia de computação e aparelhos que economizam trabalho são bons exemplos. O homem, portanto, deve investir o poder da inteligência para curar doenças e aliviar o sofrimento humano.
Os sábios reforçam essa perspectiva e interpretam o trecho de Êxodo 21:19. E ele deve providenciar a cura, como uma licença divina para curar as pessoas. De fato, muitos dos grandes sábios entendiam bastante de medicina, como o Maimônides e o Baal Shem Tov. Então, a lógica parece nos dizer que a medicina é uma ciência aplicada, assim como todas as outras. E quanto mais nos dedicamos à pesquisa médica, mais conseguimos superar doenças e sofrimentos. O homem e a providência divina. A medicina seria uma ciência simples e direta se seu único desafio fosse curar o corpo físico. O corpo não tem vida sem sua faísca vital, espiritual, a alma. Tratamentos físicos e remédios não podem curar uma alma doente. Como a alma e o corpo estão conectados, a saúde e o bem-estar de ambos dependem de algo além da natureza e suas leis. A saúde do ser humano depende da providência divina, a intervenção pessoal de Hashem em nossa vida. Como toda a criação foi feita de forma a ser um agente que facilita o livre-arbítrio do homem na Terra, podemos entender como o homem se beneficia da atenção pessoal do Todo-Poderoso ao menor detalhe de sua vida em geral e de sua saúde em particular. A natureza opera de acordo com a vontade divina, mesmo que isso não seja sempre aparente. Quanto mais distante uma criação está do homem e quanto menos ela afeta a sua vida, menos aparente é a providência divina. Por isso, parece que as estrelas e as galáxias seguem seus caminhos nas claras e predefinidas pistas celestiais, conforme as leis da natureza e aparentemente sem nenhuma interferência divina. Essa ilusão acontece porque as galáxias não parecem ter nada a ver com a nossa vida diária. Mas, na verdade, suas órbitas no espaço são resultado de decreto divino. Elas simplesmente têm uma tarefa estática e imutável. Ao contrário das estrelas e de outras criações longínquas, a dinâmica mudança diária é uma indicação de providência divina. Observe como nossa vida muda drasticamente de um dia para o outro. Um dia temos problemas de renda, no outro, nossos filhos se comportam mal. Então surge uma crise de saúde. Nenhum dia é o mesmo, pois Hashem está constantemente mandando a cada pessoa as mensagens de que ela precisa para estimular a retificação da alma. Seu corpo é querido para ele. A providência divina desempenha um papel mais importante na saúde do que em qualquer outra área da nossa vida. Dores e aflições do corpo e da alma são as principais ferramentas de Hashem para nos impulsionar a corrigir o que precisa ser corrigido. Isso acontece por várias razões. Primeiro, a pessoa pode permanecer apática frente a vários outros testes e problemas. Ela não irá necessariamente começar uma séria introspecção após perder R$ 100. Mas poucos são capazes de ignorar algo que afeta diretamente o próprio corpo, como doenças ou graves emoções negativas. Foi isso que aconteceu com Jó. Primeiro Hashem deu a Satã licença para testar e atormentar Jó, mas não para derrubá-lo com doenças. Embora Jó tenha perdido todo o seu dinheiro e enterrado os próprios filhos, ele não teve um colapso com as cicatrizes emocionais. Satã disse a Hashem, conforme o capítulo 2 de Jó, a pessoa dá tudo para salvar a própria pele. Atormente a sua carne e veremos se ele continuará a abençoá-lo. Satã alegava que nenhum teste de fé é tão difícil quanto um ferimento ou uma doença. A firme fé de Jó foi abalada quando todo o seu corpo foi acometido de bolhas infectadas. Aprendemos com o livro de Jó que sofrimentos corporais são as atribulações mais difíceis. Quando uma pessoa fica doente, dinheiro e outros confortos não servem de consolo. Ao contrário, eles aumentam a sensação de miséria porque o doente não pode aproveitá-los. De que adianta ter uma gorda conta bancária, diamantes e joias se a pessoa tem úlcera,
diabetes e um quadro cardíaco que a obriga a uma dieta extremamente limitada, não podendo nem desfrutar de uma boa refeição? E de que adianta ter um corpo saudável se a pessoa tem uma alma atormentada? É por isso que seja saudável é a bênção mais comum do hebraico. Já que nos preocupamos tanto com nossa saúde, Hashem pode usá-la para nos despertar. Há também outro motivo pelo qual a saúde é uma das principais ferramentas de Hashem para despertar as pessoas. O corpo lembra a Torá. O corpo tem 613 partes, 248 membros e 365 tendões. Analogamente, a Torá tem 613 mitzvot, 248 mitzvot positiva, faça, e 365 mitzvot negativas, não faça. Cada um dos membros corresponde a uma mitzvah positiva e cada um dos tendões a uma mitzvah negativa. Portanto, quando a pessoa transgride uma mitzvah, Hashem a desperta para techuvá, afligindo um membro ou o tendão que corresponde àquela mitzvah específica. Assim sendo, ela pode entender o que fez de errado e corrigir o seu erro. O santo Baal Shem Tov certa vez visitou um doente terminal ao lado da cama. Ao lado da cama, o Baal Shem Tov discutiu o quadro com o médico responsável. O médico disse que não havia esperança de que o paciente vivesse mais que algumas horas, pois a doença havia destruído todos os seus tendões. O Baal Shem Tov pediu que o médico esperasse um momento, pois queria se aproximar do doente, que estava deitado inconsciente na cama. 1 ou 2 minutos depois, o paciente abriu os olhos e pediu uma colher de sopa. Gradualmente, seu rosto foi recobrando a cor. O médico não podia crer nos próprios olhos. Ele disse a Baal Shem Tov: "Eu não posso acreditar no que eu estou vendo. O corpo inteiro deste homem estava acabado. Nenhum tendão estava intacto. Ele não tinha chance de sobreviver. O que você fez?" O Baal Shem Tov respondeu: "Você está certo. E não apenas isso. Você é realmente um médico muito hábil. Você não cometeu erro nenhum. Todos os tendões do paciente estavam destruídos mesmo. Essa pessoa transgrediu repetidamente tantos mandamentos negativos que seus tendões se deterioraram. Agora, há pouco, eu falei à sua alma, e ele concordou em se redimir de seus pecados. Ele se comprometeu a fazer techuvá, e seus tendões recuperaram a vitalidade." Considerações divinas. Segundo o Tikunei Zohar, Hashem governa o mundo de acordo com nossas ações. Hashem criou o mundo para nos mostrar sua magnitude e pode comandá-lo misericordiosa ou severamente conforme nossas ações. Quando as pessoas se comportam corretamente, o mundo se torna um lugar de harmonia e bondade. Por outro lado, injustiça, imoralidade e crueldade invocam julgamentos severos e calamidades. As doenças estão diretamente enraizadas nas más ações das pessoas. Portanto, a medicina e seus profissionais, por mais avançados e hábeis que sejam, não podem levar em consideração essas razões divinas, tais como as dívidas espirituais e os méritos do paciente, seus esforços para se redimir e assim por diante. Nenhum profissional, por mais talentoso que seja, pode anular um decreto divino. Se Hashem decreta que a pessoa tem de ficar doente por uma semana, nenhum tratamento no mundo irá ajudá-lo a melhorar mais rápido. O contrário também é verdade. Se Hashem decreta que uma pessoa irá se recuperar, apesar de desafiar a lógica médica, ela começa a se recuperar imediatamente. Imagine 2 gêmeos idênticos que cresceram juntos na mesma casa, comeram a mesma comida e etc. Eles pareciam ser igualmente saudáveis quando eram pequenos, mas cada um desenvolveu seus próprios problemas de saúde ao longo do tempo. Isso é prova de que a saúde de uma pessoa não é determinada pela natureza, mas pelas próprias ações da pessoa.
Se a natureza fosse o fator determinante, então ambos os gêmeos que nasceram e cresceram em circunstâncias idênticas deveriam ter o mesmo perfil de saúde. Milagres e maravilhas. O princípio de que a natureza não influencia a cura se torna ainda mais evidente quando vemos que assim que a pessoa corrige a causa espiritual de sua doença, esta desaparece sem qualquer intervenção natural. Se a natureza determinasse a cura, o doente continuaria a sofrer, apesar de seus esforços para fazer chuvar. E nada ajudaria nos casos em que danos aparentemente irreversíveis são causados. Como a natureza não determina a saúde, e vemos com nossos próprios olhos que pessoas sinceramente arrependidas se recuperaram milagrosamente, até mesmo de doenças terminais, podemos concluir que a saúde e a cura desafiam as leis naturais. Muito embora a saúde desafie a natureza, a Torá nos ordena fazer todos os esforços para cuidar da saúde. Isso inclui uma dieta adequada, exercícios e o não consumo de tabaco e álcool. As leis judaicas sobre a saúde podem ser encontradas em Ramban, Hilehot Deot. Eu pude observar esse princípio em ação inúmeras vezes. Centenas de pessoas que seguiram minhas orientações de como retificar erros que levam a doenças foram abençoadas com uma melhora drástica na saúde assim que fizeram techuvá e melhoraram os seus modos. Até mesmo em minha experiência pessoal, vi como meus próprios problemas foram resolvidos assim que percebi o que eu precisava corrigir. Compartilharei com você uma das minhas experiências pessoais. Certa vez, num Shabat, eu sofria com uma tremenda dor de dente. Toda a minha mandíbula estava inchada e infectada. A dor era excruciante. Eu disse à minha família que precisava fazer um tratamento de raiz imediatamente. Em hebraico, disse tratamento de raiz e não tratamento de canal. O autor fez um jogo de palavras se referindo à solução central, raiz de seu problema, e não ao tratamento dentário. Todos ficaram surpresos. Desde quando se pode ir ao dentista no Shabat? Outro respondeu. Mas eu preciso fazer um tratamento de raiz, eu respondi. A dor está insuportável e não é mitzvah sofrer no Shabat. Vou ao melhor dos dentistas fazer um tratamento. Para Hashem, bendito seja o seu nome. Fui a um campo vizinho e pedi a Hashem que me iluminasse quanto à raiz espiritual da minha doença. Ou seja, que me mostrasse o que fiz de errado para merecer a dor de dente, a infecção e o inchaço. Fiz uma intensa busca espiritual até que encontrei algo que eu não deveria ter feito. Pedi perdão por esse erro e fiz a techuvá mais completa que consegui. Após alguns minutos, o inchaço cedeu e a dor desapareceu, sem antibióticos ou outra explicação natural. Compreendi que a dor de dente era apenas um alerta, e assim que retifiquei a minha conduta, Hashem não precisava mais me alertar. A natureza não importa. Nossas palavras de encorajamento ao doente devem ser: não se desespere, a natureza não importa. Quem escolher a opção da techuvá e da reza verá grandes milagres. Quando o Criador decide curar alguém, ele não precisa de ajuda. O Rebbe Nachman de Breslav ensina a falsa noção daqueles que estão distantes da emuná em Hashem é que eles visivelmente veem um mundo governado pelas estrelas. Cada um tem a sua própria noção equivocada. Alguns pensam que o mundo é governado pela natureza e que se conduz de acordo com leis naturais. Outros acreditam que há um Criador, mas que é preciso idolatrar um intermediário, como no pecado do bezerro de ouro. Muitos caem na armadilha do intermediário, ou seja, acreditam em Hashem, mas também acreditam que o intermediário lhes determina o destino, como o trabalho ou o sustento. Então essas pessoas investem suas esperanças e seus esforços nos negócios, já que acreditam que as atividades dos negócios é que determinam o seu sustento e que sem elas Hashem não pode prover.
O mesmo vale para assuntos médicos, quando as pessoas depositam sua fé no intermediário, em vez de confiar em Hashem, como se, Deus nos livre, Hashem não pudesse curá-las sem médicos e remédios. Não é assim. Hashem é a causa de toda a causa e a razão de toda a razão. Devemos acreditar somente em Hashem e não em qualquer intermediário ou em uma outra causa. Milagres diretos. Como provas adicionais sobre o que falamos, eis 2 acontecimentos do passado que muitos testemunharam. Certa vez, um dos seguidores do Rebbe o visitou. Ele tinha um ferimento grave no braço e sentia tanta dor que não podia mover o braço de jeito nenhum. Ele usava uma tipóia e não podia abaixar o braço. Os seguidores do Rebbe lhe disseram que aquele homem era muito pobre e não podia pagar pelos caros sais e outros remédios de que precisava. O homem estava sentado à mesa do Rebbe para um almoço de Shabat. O Rebbe notou que aquele era um homem de fé. Todos concordaram. O Rebbe discutiu sobre isso por um tempo e se repetiu, perguntando novamente se aquele homem tinha fé. Mais uma vez, os presentes responderam que sim. De repente, o Rebbe ordenou ao homem: abaixe o braço. O homem ficou ali, pasmo, e todos os outros convidados também ficaram muito surpresos. O que o Rebbe estava dizendo? Aquele homem sofria com aquilo havia muito tempo e era absolutamente impossível mexer o braço. Porque o Rebbe lhe mandava fazer o impossível. No entanto, assim que o Rebbe deu a ordem, ele decretou, falou e foi cumprido, conforme Jó 22, 28. Um dos convidados ajudou a retirar a tipóia e o homem imediatamente abaixou o braço. Ele foi completamente curado por um milagre. Ele recobrou todas as funções do braço, que permaneceu saudável pelo resto de sua vida. Muitas pessoas estavam à mesa de Shabat do Rebbe Nachman naquela ocasião, e todas presenciaram o acontecimento, que mostra que a cura está acima da natureza. Os músculos e os tendões daquele homem estavam muito degenerados, e nada explica como ele instantaneamente conseguiu usar novamente o braço. Poderíamos acreditar que fibras musculares degeneradas podem ser revitalizadas depois de longos tratamentos, mas instantaneamente? Quem pode fazer algo assim? Somente Hashem, médico de toda a carne, pode fazer tal milagre. O doente mereceu uma recuperação total e instantânea, graças à sua emuná. O segundo caso aconteceu em Israel há cerca de 30 anos. O rabino Israel Abruchetreia de Netivot, carinhosamente conhecido como Baba Sali, de santa e abençoada memória, ordenou que um paraplégico se levantasse de sua cadeira de rodas na presença de várias testemunhas. Essa é mais uma prova de que a natureza não importa. Como tecidos e nervos degenerados que não são usados há anos podem de repente voltar à vida? Só Hashem é capaz de fazer algo assim. Nesse caso, as rezas fervorosas e a firme crença do Tzadik em Hashem foram as causas que possibilitaram o aleijado a ficar em pé novamente. O professor de Anípoli. Hashem é um médico de toda a carne e só ele pode curar. Certa vez, um judeu visitou o renomado tzadik Rebbe Mordecai de Nechis e reclamou de uma doença grave. O tzadik perguntou: você já visitou o famoso professor de Anípoli? O doente respondeu que nunca ouviu falar desse professor. Nesse caso, vá, disse o tzadik, ele certamente poderá ajudar em sua cura. O judeu doente seguiu o conselho do Rebbe Mordecai e fez uma viagem dura e difícil de carroça a Anípoli. Quando ele chegou ao distrito municipal, perguntou ao primeiro judeu que encontrou onde morava o famoso professor. O morador da cidade encolheu os ombros e disse que não havia doutores ou médicos em Anípoli, muito menos um famoso professor. O coração do doente se partiu. Teria ele feito toda essa jornada excruciante para nada? O que vocês fazem quando ficam doentes, sem médicos na cidade? Perguntou o doente. O judeu local respondeu:
Sempre que as pessoas aqui ficam doentes, elas fazem techuvá, rezam para Hashem, pedem que Hashem as cure, então elas melhoram. O doente, de coração partido, virou sua carroça e seu cavalo na direção oposta e fez a longa e difícil viagem pelo caminho acidentado de volta a Nechis. Ele tinha uma séria reclamação a fazer para o Reb Mordecai, o tzadik. Você sabe como estou doente e fraco, Reb. Por que me mandou a Anípole para nada? Não há nenhum médico naquele pequeno povoado. O Reb Mordecai sorriu pacientemente. Ninguém lhe explicou o que eles fazem em caso de doença se não há médicos? O doente respondeu, sim, alguém me deu a simples resposta, que eles rezam, fazem techuvá e melhoram. Esse é o professor de Anípole, respondeu o tzadik. É Hashem. Sempre que as pessoas se voltam a ele, ele as cura. Ele é o professor para o qual as pessoas de Anípole se voltam. Ele está disponível 24 horas por dia e não cobra por visitas a domicílio. Ele pode até transformar pão e água em remédios milagrosos, como está escrito em Êxodo 24. E servireis ao Eterno vosso Deus, e ele abençoará o teu pão e a tua água, e eu tirarei toda doença de ti. O filho do famoso Hafetz Haim, de santa memória, contou que sua mãe raramente procurava os serviços de um médico durante os anos em que criou os filhos. Sempre que alguém ficava doente, o Hafetz Haim a instruía a distribuir 18 quilos de pão aos pobres, e ele próprio rezava por várias horas no sótão. Pouco tempo depois, a criança doente se recuperava. Só Hashem sabe. Segundo o Talmud, imediatamente antes de doença e sofrimento serem lançados sobre uma pessoa, eles juram que irão embora num dia e numa hora determinados, por meio de uma certa pessoa e de um certo agente medicinal. O Reb Nachman de Breslav ensina que todas as condições acima devem ser cumpridas para que um doente se cure. Se assim for, como um médico pode curar alguém? Um médico não pode curar uma pessoa a menos que ele seja o mensageiro celeste eleito para levar a cura apropriada na hora apropriada. Ademais, como um doente procura a ajuda de um médico se ele não sabe se aquele médico é o mensageiro escolhido? Assim, ir ao médico é como apostar nos cavalos. Talvez você ganhe, talvez não. Pidyon Nefesh, redenção da alma. Contudo, podemos fazer alguma coisa sobre a ordem celeste que limita a cura a um dia e uma hora determinados, por meio de uma certa pessoa e de um certo agente medicinal. Quando o decreto é anulado, qualquer médico com qualquer tratamento padrão pode trazer uma cura. Há 3 passos para se revogar uma lei celeste: techuvá, reza de tzadekim pelo doente e pidyon nefesh, como escreveu o Reb Nachman. Quando a pessoa faz um pidyon, julgamentos severos são amenizados e o decreto celeste é revogado. Então, um médico pode curar por meio de seus remédios, pois não há mais julgamentos negativos e a pessoa não precisa mais do médico, da hora e do remédio específico. Assim sendo, nenhum médico pode realmente curar, a não ser que a pessoa faça um pidyon, pois o pidyon é necessário para abrandar julgamentos severos. Só então o médico recebe licença para curar. Pidyon Nefesh significa literalmente redenção da alma. Uma quantia equivalente ao valor numérico do nome da pessoa serve para abrandar julgamentos severos. Por exemplo, se o nome do doente é Ari, soletrado em hebraico Aleph, Resh e Yud, o valor numérico equivalente seria 211. Aleph igual a 1, mais Resh igual a 200 e Yud igual a 10. Espiritualmente, R$ 211 seria o pidyon, ou a redenção, apropriado para Ari. Ele dá o dinheiro a um tzadik que sabe fazer um pidyon adequadamente, e o tzadik usa esse dinheiro para a caridade. Consequentemente, quando a pessoa dá dinheiro a tzadikim para um pidyon nefesh, seus esforços para procurar a assistência de um médico valerão a pena. Preferivelmente,
deve-se dar o Pidyon a um rabino justo que saiba o texto correto do Pidyon Nefesh, como os rabinos de Breslev. Não se deve ser mesquinho, como escreve o Rebbe Natan Likutei, Tefilot 123. Por favor, tenha piedade para que a pessoa que traga o Pidyon não seja mesquinha e dê o necessário para suavizar os julgamentos severos. O Pidyon Nefesh é extremamente eficaz. Já testemunhamos em primeira mão dezenas de milagres, quando um Pidyon Nefesh praticamente redimiu a alma do doador, que foi salvo de um sério perigo ou de uma doença grave. Um doente certa vez me perguntou se deveria ir ao médico. Perguntei-lhe por que tinha tanta pressa de ir ao médico. O médico o fez ficar doente? Hashem fez você ficar doente. Então primeiro você deve perguntar a ele, por que você está doente? Realize uma busca espiritual adequada e faça a techuvá necessária. A medicina e os procedimentos médicos podem ser efetivos apenas depois que a pessoa faz o esforço apropriado para suavizar os severos julgamentos contra si e depois que roga a Hashem, o médico de toda a carne, por uma cura. Ir ao médico sem um esforço espiritual anterior prévio demonstra falta de emuná. Um médico não pode adicionar ou subtrair da longevidade de uma pessoa. Portanto, o melhor conselho é investir esforços para conseguirmos uma boa saúde a partir daquele que nos dá a vida, Hashem. Agradeça a Hashem e seja curado. A emuná, mais que qualquer coisa, conduz à cura. Portanto, o primeiro passo que um doente deve dar é agradecer a Hashem pela doença. É claro que isso parece extremamente estranho, mas de fato, nada pode ser mais lógico. Eis o porquê. Hashem fez a pessoa ficar doente para o seu próprio bem. A consciência desse fato básico de emuná capacita o doente a agradecer a Hashem. A atitude positiva da pessoa torna a recuperação muito mais rápida e fácil. Agradecer a Hashem por uma aparente calamidade, como uma doença grave, é a expressão mais elevada de emuná, já que se reconhece que até mesmo os problemas vêm de Hashem e fazem parte da providência divina, magnífica e pessoal, de que tudo é para o bem. Um dos novos estudantes da nossa yeshiva sofreu anos com uma doença crônica. Nenhum médico ou tratamento ajudava, nem mesmo suas próprias rezas e esforços para retificar os seus pecados. Até que um dia, ele ouviu uma lição de emuná, segundo o qual tudo é para o bem, e a pessoa deve agradecer a Hashem mesmo por suas deficiências e problemas na vida. Esse aluno decidiu dedicar sua hora diária de reza pessoal para agradecer a Hashem. Por vários dias, ele agradecia a Hashem por deixá-lo doente e por toda a dor e sofrimento. Ele refletia sobre como Hashem certamente faz tudo para o bem e se consolava com o fato de que sua dor é uma expiação por seus pecados. Ele percebeu que Hashem, como um pai amoroso, estava pessoalmente purificando-lhe a alma. Com lágrimas nos olhos, lágrimas de alegria, o estudante agradecia a Hashem sinceramente por sua saúde fraca. Ele nem pedia mais por uma cura. Em 2 semanas, a doença havia desaparecido completamente, sem ajuda de tratamentos ou remédios. A doença crônica que o acometeu por anos passou a ser a coisa do passado, tudo graças ao seu agradecimento a Hashem. A gratidão a Hashem é o auge da emuná e conduz à boa saúde. O contrário também é verdade, pois a falta de emuná é muitas vezes a causa raiz de uma doença. O fortalecimento da emuná, portanto, contribui para a boa saúde. Se temos emuná, não sofremos. Enquanto nos apegamos à crença de que tudo que Hashem faz é para o bem, não sentimos ter qualquer problema. Portanto, podemos abrandar julgamentos severos se reforçarmos nossa emuná de que tudo o que Hashem faz é para o nosso máximo bem e se lhe agradecermos por tudo.